noite. Boa noite. Tudo ok? Transmitindo? Ok. Boa noite a todos que nos assistem online. Estamos aqui em mais uma palestra da Escola Legislativa, no modelo de fórum, e hoje com o tema Alzheimer, com a doutora Selene Queiroz Pinheiro de Oliveira. Muito obrigado, doutora, pela disposição de vir até a nossa cidade. Ela que é geriatra formada pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, residência médica de clínica geral e residência médica de geriatria e gerontologia pelo Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, título de especialista em geriatria e gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, e diretora da ABRAS, Associação Brasileira de Alzheimer. Essa é a nossa palestrante de hoje. Esse tema é muito importante para nós, porque a nossa cidade ela tem uma peculiaridade a mais. Conversamos aqui no dia que teve a posse do novo Conselho do Idoso, porque a média brasileira é de 10,5% da população como sendo uma população idosa, ou seja, quase 22 milhões de idosos no Brasil. Mas em Atibaia nós temos o dobro dessa média, são quase 25 mil idosos, o que corresponde a aproximadamente 22% da nossa população. Então a gente tem uma população idosa acima da média brasileira. E a doença do Alzheimer, né, podemos dizer assim, né, ela acomete principalmente os idosos. E esse número vem crescendo, o que é uma preocupação ainda maior para nós. A média brasileira de filhos por casal é de 1,8 filho por casal, quase próximo da média europeia, que é 1,4 filho por casal. E para cada um idoso que falece, 3 novos entram na margem dos 65 anos. O que nos mostra, pelos números, que nas próximas 2 décadas a nossa população de idosos vai dobrar. Então, a nossa preocupação, tanto com políticas públicas, para poder colher subsídios, para elaborar leis, onde, tanto na acessibilidade, quanto em todos os mecanismos que correspondem à saúde do idoso, a gente precisa elaborar essas políticas, porque a nossa população vai necessitar, eu digo acessibilidade na cidade inteira, entre outras coisas. E agora, esse tema, que é o Alzheimer, né, porque a doutora vai aqui mostrar vários números para a gente, o quanto que acomete os idosos na nossa cidade, no nosso país e no mundo. Então, muito interessante para nós, mais do que nunca, nós temos uma população idosa acima da média, e essa preocupação é, sim, muito importante para nós. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Vamos começar a palestra. Muito obrigado, doutora. Fique à vontade. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui em Atibaia. A minha graduação e a minha residência foi com o Dr. André Meneghel, meu super parceiro de faculdade de residência. Então, para mim, é muito gostoso estar aqui. Obrigada pela oportunidade, pela indicação, André, e pela oportunidade que a Câmara abriu. Eu tive conversando um pouco com o Vinícius, e eu acho importantíssimo essa vinda da população à Câmara para conviver aqui dentro, participar. Eu acho isso extremamente importante. E um fórum sobre saúde é uma grande oportunidade para essa vinda da população à Câmara, e eu acho que nada melhor de falar sobre saúde, que é um tema que interessa a todo mundo. Acho que cada vez mais as pessoas estão preocupadas em se cuidar, em entender melhor os processos de saúde, procurar se prevenir e viver de forma mais saudável, né? Então, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a prevenção da doença de Alzheimer e os cuidados com a doença. Na verdade, eu ia falar inicialmente só sobre prevenção, mas aí a gente esteve conversando e eu dei um panorama geral sobre a doença. Eu vou falar para vocês um pouquinho de cada coisa. Eu vou falar um pouco de estatísticas, de como que a doença acontece, aí vou falar de prevenção, posteriormente vou falar de tratamento medicamentoso, não medicamentoso, e do grande papel do cuidador nessa questão da doença de Alzheimer. Tá bom? Vamos lá, pode passar o próximo. Então, os dados e estatísticas, pode passar. Então, assim, a prevalência. Nós temos hoje 900 milhões de pessoas com mais de 60 anos no mundo, tá? E a gente sabe que o principal fator de risco para desenvolver doença de Alzheimer é o envelhecimento. Então, quanto mais idoso a gente fica, maior a chance da gente vir desenvolver uma demência.
Então, o que por volta dos 60 anos é uma incidência aí de menos de 5%, à medida que a gente envelhece, a cada 6 anos essa incidência dobra. Até que quando nós chegamos por volta dos 90 anos, a chance de desenvolver uma demência é de quase 50%. Então, a gente sabe que é o principal fator de risco, né? No Brasil, 8,5%, eles falaram em 10% da população composta por idosos, né? E então, a gente estima, esses números não são números oficiais, são estimativas, de que 2,4 milhões de pessoas vivem com demência no Brasil, sendo que 1,4 milhão são pessoas com doença de Alzheimer. A gente tem, hoje, um diagnóstico de doença de Alzheimer a cada 3 segundos no mundo. Esses são dados da ADI, que é Alzheimer Disease International, e nós temos um custo de US$ 1 trilhão com essa doença. E as expectativas são que, em 2030, isso pule para US$ 2 trilhões. Hoje, as estimativas também são que, em 2050, mais de 152 milhões de pessoas estejam vivendo com demência no mundo, e o mais preocupante é que 68% dessas pessoas estarão em países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Então, a gente realmente tem que... Essa é uma questão de saúde pública, uma questão premente, para a gente pensar em todo o suporte social, todo o suporte do setor de saúde, porque a gente sabe que os custos com demência, eles são predominantemente sociais. 85% dos custos com a pessoa com demência são custos sociais. São aquelas pessoas que precisam abandonar o trabalho para cuidar do seu pai, da sua mãe com demência, e, como ele disse, as famílias estão cada vez menores, né? Então, assim, são pessoas que precisam providenciar um cuidador formal, pagar, ou providenciar uma instituição de longa permanência. Então, são questões bastante prementes que a gente precisa pensar e precisa se estruturar. Pode passar o próximo. Então, mostrando aqui um pouquinho, vocês vão ver que embaixo, aquela linha mais vermelha, elas são os países desenvolvidos, né? Se vocês forem vendo, ao longo dos anos, de 2013 até 2050, existe uma certa ascensão no número de casos, mas ela é praticamente estável. Agora, olha como vai acontecer nos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos. Vai subir demais o número dessas pessoas. Então, isso é muito preocupante. Pode passar o próximo. E as expectativas estão até se superando cada vez. Então, a expectativa inicial era de 115 milhões, já pulou para 135, agora 150. Então, essas expectativas são frequentemente extrapoladas. Pode passar o próximo. E aí a gente vê que, assim, muito se investe em tratamento de câncer, em descoberta de cura para os diversos tipos de câncer, para a doença cardiovascular. Então, a gente percebe, por exemplo, aquele quadrinho verde é a diminuição do número de mortes por derrame. Aquele azul clarinho lá da ponta, de 42%, é a redução de mortes por HIV. Né? Então, a ciência vem evoluindo muito e nós estamos conseguindo diminuir morte por derrame, por câncer de próstata, por câncer de mama, por doenças cardíacas e por HIV. Só que a mortalidade por doença de Alzheimer vai aumentar 68%. Então, isso mostra que nós precisamos de mais investimento em pesquisa e precisamos de falar mais sobre esse assunto para que a gente tenha uma atenção adequada a essas pessoas. Pode passar o próximo. A outra questão que envolve bastante a doença de Alzheimer e outras demências é a questão do estigma, né? Então, antigamente não se falava câncer, eu tenho aquela doença, né? Nossa, nem falava. Hoje em dia, várias celebridades vão a público dizer, olha, eu estou com câncer, estou tratando câncer e tal. Então, não tem mais aquele medo de falar sobre a doença. Se tem campanhas de câncer de mama, de câncer de próstata, de diagnóstico precoce.
Isso é um grande ganho para a sociedade geral. Mas, com relação à doença de Alzheimer, ainda tem muita vergonha envolvida. Então, se você vê essa questão, por exemplo, nos Estados Unidos, fizeram uma pesquisa de qual doença as pessoas tinham mais medo. A supercampeã era a doença de Alzheimer. E a gente entende isso, porque é uma doença que ainda não tem cura, né? Hoje, vários tipos de câncer têm cura, e é uma doença que que a pessoa perde as suas capacidades, ela vai ficar dependente, ela vai perder a sua autonomia. Então, isso gera bastante preocupação, bastante medo. Pode passar o próximo. E há muito trabalho a ser feito com relação à doença de Alzheimer. O ano passado, a ADI, que é essa Associação Internacional de Doença de Alzheimer, ela fez uma pesquisa em diversos países e relacionado ao que as pessoas pensavam da doença de Alzheimer. E aí, eles descobriram que 2 em cada 3 pessoas achavam que demência era natural do envelhecimento. Gente, não é isso. O envelhecimento, ele é um fator de risco, mas ele não é a causa da demência, né? Então, tem muita gente que você fala, mas isso é da idade mesmo, né? E não é. E aí, vai postergando o momento em que a pessoa vai buscar o atendimento. E a gente sabe que quanto antes a gente começar a tratar, melhor para o indivíduo, melhor para a família, né? 1 em cada 4 pessoas acham que não há nada a ser feito a esse respeito. E eu vou mostrar para vocês que eles estão errados. Tá? 54% das pessoas pensavam que o estilo de vida está relacionado com o desenvolvimento das demências. Então, mais ou menos a metade achava que o estilo de vida tem a ver, a outra metade achava que não, e eu vou mostrar para vocês que isso também não é verdade. Tá? E 91% das pessoas pensavam que iriam desenvolver demência ao longo da vida. Nossa, que situação, né? Então, 91% pensa que vai desenvolver demência e que não há nada a ser feito. Então, um cenário assim, bem negativista do que as pessoas pensam a respeito da doença de Alzheimer. Pode passar. Então, e o que está sendo feito a esse respeito? Pode passar. Então, tá. Eu quero mostrar para vocês, esse é um programa dessa Associação Mundial de Doença de Alzheimer, tá? Que chama Programa STRIDE. O que ele é? Ele é um programa que vai ser desenvolvido em países como Brasil, Índia, Indonésia, Jamaica, Quênia, México e África do Sul. Esse programa, ele visa melhorar os sistemas de cuidado, tratamento e suporte à demência e aos seus cuidadores. Conduzir análises detalhadas, estimar gastos para o futuro, já que a gente tem esse cenário todo, né? E desenvolver ações contra o estigma, contra essa visão negativista que ainda se tem a respeito da doença, que é o que impede o diagnóstico precoce, é o que impede os cuidadores procurarem ajuda e ficam com vergonha de que seu familiar tem esse problema, né? Então, e outra intenção é desenvolver o primeiro Plano Nacional de Demências. Aqui no Brasil, esse programa está sendo desenvolvido pelo pessoal da Escola Paulista de Medicina, né? E já tiveram algumas sessões na Câmara dos Deputados para começar o planejamento desse que vai ser o primeiro Plano Nacional de Demências. Tá? Pode passar o próximo. E a ABRAS, eu faço parte da ABRAS, eu sou da diretoria da ABRAS São Paulo, né? A ABRAS, que é a Associação Brasileira de Alzheimer, tem se mobilizado também para fazer ações que visem justamente isso, tanto melhorar diagnóstico, melhorar estigma, apoiar o cuidador. Então, além das reuniões ordinárias que nós temos mensalmente em cada cidade do estado, a gente também a gente fez o ano passado, por exemplo, o primeiro Encontro Nacional de Cuidadores, que foi em São Paulo, um encontro que foi muito bonito, mais de 200 cuidadores participaram, com os melhores profissionais da área falando para eles. Nós tivemos
Nós temos ações culturais, como, por exemplo, com as irmãs Galvão, que são nossas embaixadoras. A dona Marilene, ela tem doença de Alzheimer, e elas estavam quase parando de trabalhar. E quando o neurologista delas, que é o presidente da nossa associação, Dr. Rodrigo Schultz, convidou para que elas fossem embaixadoras, elas fizeram música nova, elas estão fazendo várias apresentações, então elas são encantadoras, assim, elas são muito cúmplices, é bonito de ver as duas, sabe? E nós temos um lindo projeto chamado Projeto Estigma. Esse é um projeto cultural, conceitual, em que nós fizemos, histórias de pessoas que vivem bem com a doença de Alzheimer, né? Então, essas pessoas mandaram as suas histórias, com seus gostos, seus hobbies, suas famílias, profissões e tal, e aí um artista plástico transformou isso num armário, que inicialmente ficava fechado, todo mundo passava, olhava, o que é esse armário? E aí, quando se abria, tinha lá toda a história dessa pessoa, foi um trabalho super bonito, bastante emocionante. Pode procurar Projeto Estigma Abraz. E esse ano, agora de 2020, nós vamos ter 18 estações de metrô com os armários. Vai ser uma coisa assim que vai mobilizar todo mundo, vai ser bem bonito, viu? Pode passar o próximo. Mostrando que pode se viver bem com a doença, mesmo sendo uma doença muito debilitante. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre esses conceitos, né? O que é demência, tá? Então, assim, demência, ela é uma entidade que ela causa 3 grandes problemas, tá? Tem um tripé. Ela acomete as habilidades cerebrais, que a gente chama de cognição, ela acomete o comportamento e ela acomete a funcionalidade, a capacidade da pessoa fazer suas atividades diárias e trabalho e tudo mais, tá? Então, como que a gente sabe que a pessoa tem uma demência, tá? A demência, ela é diagnosticada quando há sintomas cognitivos ou comportamentais que interferem com a habilidade no trabalho e atividades usuais, que representam um declínio com relação aos níveis prévios de funcionamento e desempenho. Então, se a gente pega uma pessoa, por exemplo, que teve uma doença na infância e que ela não se desenvolveu, né? Então, essa pessoa não tem demência, ela nunca foi adequadamente estimulada e desenvolvida, tá? Então, é uma pessoa que antes tinha habilidades e que depois ela as perdeu, tá? E então, assim, essas dificuldades, elas não são explicáveis por delírio. Eu vou explicar para vocês o que é delírio. Ou uma doença psiquiátrica maior, tipo uma depressão grave, né? O que é delírio? Delírio é uma condição bastante frequente em idosos, em que a pessoa que não tinha nada ou tinha um pouquinho de demência, e aí ela desenvolve um problema clínico, uma pneumonia, uma arritmia, um intestino preso, cheio de fezes, ela começa a ficar muito confusa, agitada, às vezes até vê coisas que não existem, ouve coisas que não existem, e isso, então, é uma condição aguda, né, uma condição que acontece de forma abrupta, e isso você reverte o quadro, então você trata a pneumonia, a pessoa volta ao nível de funcionamento anterior, tá? Então, não é explicado por delírio ou por uma doença psiquiátrica maior. Pode passar o próximo. A demência, ela é detectada e diagnosticada também mediante uma anamnese. Então, a gente tira a história da família e da pessoa, né? Geralmente, a família vem com um bilhetinho. Ai, olha, doutora, sabe? Eles querem que entre antes para conversar, para explicar, para não falar na frente do familiar, que muitas vezes ele não percebe o que ele está passando. E aí ele fica, imagina, sei fazer tudo isso. Ela está inventando,
Então, geralmente, as famílias vêm, olha, eu queria contar antes para você o que está acontecendo. Então, a gente tira uma história com a família, mas a gente também tira uma história com o paciente, né? Aí a gente faz um exame físico completo, um exame neurológico. Nós fazemos uma avaliação laboratorial também, que é importante fazer. E a gente faz a avaliação cognitiva. O que é avaliação cognitiva? São testes de perguntas e respostas. Pede para desenhar um relógio, pede para dizer um número, para lembrar o maior número de palavras que comecem com a letra F, por exemplo. Então, você vai vendo como é que o cérebro dessa pessoa está funcionando. Tá? Aí, só posteriormente, a gente faz exames de imagem para poder fechar o diagnóstico. Tá bom? Pode passar o próximo. Esses comprometimentos cognitivos ou comportamentais, eles devem afetar 2 ou mais das seguintes capacidades cerebrais. A memória, que é a mais conhecida delas, né? Então, a pessoa começa a ter dificuldade na capacidade de adquirir ou de lembrar informações recentes, com repetição das mesmas perguntas, os mesmos assuntos, a pessoa pergunta de novo, né? Esquecimento de eventos, de compromissos, ou do lugar onde guardou os seus pertences, né? Então, isso começa a acontecer de forma assim, bem recorrente. Outra função acometida são as funções executivas, que com comprometimento do raciocínio, da realização de tarefas complexas e do julgamento. Tarefas complexas, vamos dizer assim, por exemplo, cozinhar. Você tem um passo a passo para fazer uma receita, né? Então, primeiro, você bate a clara em neve, então, aí você vai acrescentar, depois os ingredientes, um a um, por último, o fermento. Daí você tem que untar a forma, enfarinhar para pôr a massa do bolo. Essas coisas demonstram uma função executiva. Você tem todo um planejamento para fazer. Então, alô? Então, essa pessoa também tem uma compreensão pobre de situações de risco. Então, muitas vezes, essa pessoa se coloca em risco e ela nem tem ideia do que aquilo pode representar para ela, né? Ela tem uma redução da capacidade de cuidar das finanças, de tomar decisões, de planejar atividades complexas e sequenciais. Pode passar o próximo. Outras funções que estão acometidas. Habilidades visoespaciais, ele tem incapacidade de reconhecer ou encontrar faces, objetos comuns, dificuldade de manusear utensílios, de se vestir, que não são explicáveis por deficiências visuais, né, ou auditivas. Hoje, por exemplo, tomei um susto. Um paciente meu, que é meu paciente há anos, entrou no consultório falando, a senhora mudou aqui? Sabe? A senhora fez o que aqui no consultório? Tem 4 anos que eu estou aqui. O senhor vem aqui com frequência. Então, ele já não reconheceu um lugar que é habitual. Ele vai com bastante frequência no meu consultório. Então, isso já chama atenção, né? E eles são pessoas que começam a se perder. Antes, ele ia com frequência a uma padaria, a uma mercearia perto de casa. Aí, ela vai e não consegue mais voltar para casa, né? Isso é bastante frequente. Imagina. Questões de linguagem, né? Dificuldades de se expressar, de compreender, de leitura, de escrita. Alterações de personalidade ou do comportamento também podem estar afetadas, com alterações de humor. Então, a pessoa tem muita labilidade emocional, às vezes está triste, às vezes está muito eufórico, ou então tem com flutuações em características, agitação. Muitos têm o contrário, têm apatia, o que é bastante desgastante também para a família, porque não há nada que você faça que a pessoa se manifeste.
desinteresse, isolamento social, perda de empatia, desinibição, igual estavam me contando hoje do avô, que sempre usou roupa social, um dia chegou lá, ele estava de bermudão, sabe? Então, a gente já estranha, né? Muda o padrão de comportamento da pessoa. Perda de empatia, comportamentos obsessivos compulsivos ou socialmente inaceitáveis. Pode passar o próximo. Então, isso aqui é um conjunto de doenças, tá? Isso é demência. Mas nós temos vários tipos de demência. A doença de Alzheimer é a mais frequente delas. Ela corresponde a 50% dos casos, praticamente. E aí, nós temos, então, todas essas outras doenças que também causam demência. Elas são divididas em transtornos degenerativos, causas vasculares, demências mistas, demências por trauma também nós temos. Tá? Então, a gente vê, nos transtornos degenerativos, nós temos a doença de Alzheimer, mas nós também temos a demência com corpúsculos de Lewy, degeneração frontotemporal, doença de Huntington, degeneração córtico-basal, a doença de Parkinson, depois de muitos anos de desenvolvimento dos sintomas motores, né, o tremor, a marcha, ela pode desenvolver também uma demência, né? A paralisia supranuclear progressiva. Aí nós temos causas vasculares, que são os derrames, né? Você pode ter o derrame grande ou pode ter a doença de pequenos vasinhos que ficam na parte mais profunda do cérebro e que eles vão degenerando com o passar do tempo em pessoas com pressão alta, diabetes, colesterol, tabagistas. Então, isso também pode acontecer. Essa CADASIL é uma forma genética bastante avassaladora de doença vascular cerebral, graças a Deus não é tão frequente assim. Vasculites também podem causar inflamações no cérebro, causar demências de origem vascular. E, como tudo pode piorar, ainda você pode ter uma junção entre as duas. Você pode ter demência do tipo Alzheimer com demência vascular, o que é um quadro assim, até bastante frequente. Pode passar. E como é que a doença se desenvolve, né? Eu vejo muita gente falar assim para mim: ai, doutora, eu acho que isso ainda não é doença de Alzheimer. Porque as pessoas têm uma ideia que a doença de Alzheimer é quando você já não sabe mais como é que é o nome do seu filho, como é que é o nome do neto. Quando está nesse estágio, então vocês vão ver que todas aquelas demências podem levar a esses esquecimentos, né? Mas a gente sabe que as demências, elas têm um curso, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, pode passar. Hoje em dia, a gente sabe que a doença de Alzheimer, ela é como esse iceberg. O que a gente vê é só a ponta. Mas a gente sabe hoje que 20 anos antes da pessoa desenvolver os primeiros sintomas, ela já tem a doença acontecendo no cérebro. Entendeu? Então, pode passar o próximo. Aqui, eu mostro para vocês o seguinte. Existe uma fase lá onde está escrito normal, em que não tem doença alguma. Depois, o tempo passa, e aí que começam as primeiras lesões. Então, aqui vai ficar um pouco difícil de vocês verem, mas está vendo um azul bem clarinho ali, no primeiro cérebro? Então, assim, existe um pouquinho da doença, só que nessa fase a pessoa não está apresentando nada. Ela está vivendo normal, está trabalhando, dirigindo, fazendo tudo que ela faz normalmente. Tá? Ela não tem nenhum tipo de sintoma. Isso é a fase pré-clínica, pré-sintomática da doença. Depois, a doença vai avançando, daí vocês veem no segundo cérebro já tem uma área azul mais escura, ali na área da memória, que é o hipocampo, e aí ela já começa a espalhar pelo cérebro. Nesse começo, a pessoa começa a ter algumas queixas de memória. Ela começa a ver que ela tem mais dificuldade em memorizar coisas que antes ela conseguia memorizar, ela começa a ter um pouco mais de dificuldades assim para se localizar, mas isso ela ainda consegue se localizar, consegue trabalhar, ela ainda consegue levar a vida dela. Isso a gente chama de comprometimento cognitivo leve, tá? E aí depois, quando a doença de Alzheimer se manifesta, aí você já tem
bastante azul escuro ali, bastante acometimento ali na área da memória, no hipocampo, e já tem um acometimento maior de outras áreas cerebrais, tá? Pode passar o próximo. Esse próximo slide, ele é bem mais complicado, mas ele está falando exatamente sobre essa questão do curso. Como eu não estou com o laser point aqui, eu vou tentar explicar para vocês assim, ó. Tem uma fase em que a pessoa ali, ó, nesse canto aqui do gráfico, ela está absolutamente normal. Nessa fase, começa a ter um depósito de uma proteína chamada beta-amiloide. Ela começa a depositar no cérebro. Só que a pessoa não está sentindo nada ainda. Aí, depois, essa proteína beta-amiloide vai causando uma toxicidade no cérebro, e aí que degenera os neurônios. Quando degenera o neurônio, ele começa a liberar a proteína tal. E aí começa a aumentar a quantidade de proteína tal. Nessa fase, a pessoa está normal ainda, tá? Que é essa fase antes da primeira risca, tá? Aí, nessa fase, já começa a ter a atrofia do cérebro, que hoje, nos exames de ressonância, a gente já consegue ver melhor a atrofia do hipocampo, a gente consegue medir melhor essa atrofia. Aí, só depois que já tem uma considerável atrofia, é que começa as primeiras queixas de memória. E aí, quando a pessoa já tem a demência, já tem um monte de proteína beta-amiloide depositada, um monte de proteína tal liberada, então já tem bastante dano cerebral. Pode passar o próximo. Então, a doença de Alzheimer, ela se divide basicamente em 3 fases, tá? A fase inicial, em que a pessoa ela tem uma distração, um esquecimento crescente, uma desorientação, tem lapsos de julgamento, redução de atividades sociais. Aí você vê ali em azulzinho claro a área do hipocampo um pouco acometida. E eu acho que eu vou ali mostrar uma setinha para vocês. E tem a área do cérebro, que é a responsável pela memória, que é essa área aqui, que é o hipocampo, que ela já começou a atrofiar, porque aqui já tem um espacinho. Depois a gente passa para a fase intermediária, né? Que vocês já veem aqui, ó, que essa tem uma maior atrofia dessa área da memória, então aumenta esse espacinho, né? Nessa fase, a gente tem perda marcante de memória, diminuição do conteúdo da fala, comportamento bastante alterado, com agressividade, delírio, declínio ainda maior do convívio social, e às vezes eles já têm até alguma alteração de marcha, distúrbio de movimento. Aí nós temos a fase avançada, né, que aí vocês veem como essa área aqui está muito atrofiada, o cérebro todo acometido, né? E nessa fase, eles já têm uma fala monossilábica, às vezes só emitem alguns sons, transtornos comportamentais bastante evidentes, muitas vezes estão incontinentes, né, com incontinência urinária e fecal, precisam usar fraldas, e aí essa questão. Pode passar. Então, agora, diante de um cenário tão dramático, agora nós vamos falar, e aí, o que nós vamos fazer a esse respeito? Né? Existe como prevenir doença de Alzheimer e outras demências? Pode passar o próximo. Então, a gente sabe hoje em dia que nós temos fatores de risco e fatores de prevenção. E eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles daqui para frente. Pode passar. Então, existem fatores de risco que não são modificáveis. A gente não pode impedir que a pessoa envelheça. Então, a idade é um fator de risco não modificável, né? 85% das demências acontecem em idosos. Tem pessoas jovens que desenvolvem, mas é bem mais raro, né? A genética é um fator não modificável. E hoje em dia a gente já conhece vários genes que causam demência. E aí vem a primeira pergunta, quando vem alguém trazer o pai e a mãe com demência no consultório. Doutor, é genético? Então, na população brasileira, a incidência de casos genéticos de demência são de 2 a 4%. É bem a minoria, tá? Mas, para ser genético, tem que ter vários casos na família.
Então, toda geração geralmente tem pelo menos um representante. Então, não é um caso genético, se, meu pai desenvolveu demência com 85 anos, será que eu vou ter? Seu avô teve? Não, sua avó teve, seus tios, ninguém teve. Então, foi um caso de aparecimento esporádico, tá? Gênero, geralmente as mulheres são mais acometidas que os homens. Tem várias especulações a esse respeito, talvez porque as mulheres vivam mais, por questões hormonais, mas isso é um fator não modificável. Pode passar o próximo. E fatores de risco modificáveis. Em 2013, o pessoal lá dos países nórdicos, lá da Finlândia, fez um estudo que mexeu com a comunidade científica. E o que é esse estudo? É o estudo Finger. Eu vou falar dele para vocês porque esse estudo é extremamente importante. Eles pegaram 1.200 indivíduos de 66 a 77 anos e seguiram por 2 anos. Num grupo, eles fizeram orientações gerais, palestras, conversavam em grupo e tal, e num outro grupo, eles fizeram um intensivão. Eles fizeram exercícios físicos aeróbicos 2 vezes por semana e resistidos 5 a 6 vezes por semana, ou seja, tinha dia que eles se exercitavam mais de uma vez ao dia, né? Eles faziam um monitoramento bastante agressivo de risco cardiovascular, então de pressão alta, colesterol, diabetes, eles com visitas médicas e de enfermagem. E o que eles observaram? Que 31% a menos dessas pessoas que estavam com esse segmento bastante rígido, 31% a menos essas pessoas desenvolveram demência, 31% menos do que o grupo que foi só feita orientação. Então, olha, 31% sem um remédio, só com estilo de vida. Isso aqui foi um impacto grande, tanto que esse estudo Finger hoje está tendo desdobramento em vários países do mundo. O Brasil também vai conduzir um Finger, ele é o representante aqui na América Latina, acho que a Argentina também vai fazer. Então, olha só quão importante é o estilo de vida. Isso aqui rebate aquela crença de que não há nada a ser feito, de que não tem nada a ver com o estilo de vida. Tem e tem tudo a ver. Pode passar o próximo. Exercício físico, alimentação, controle de fator de risco cardiovascular, e agora eu vou me aprofundar nisso. Então, é assim, o grupo que teve o maior controle teve 31% menos demência. O grupo que não teve a mais. Entendeu? Então, vamos lá. Pode passar o próximo. Isso é tão importante que, em 2019, a Organização Mundial de Saúde, ela desenvolveu esse manual de recomendações para a diminuição de risco do desenvolvimento de demências. Pode passar o próximo. Então, vamos começar falando o que são fatores de risco e fatores de proteção. O sedentarismo é um forte fator de risco, tá? Ele está associado a fatores de risco cardiovascular, a hipertensão, a resistência à insulina, né, que vai gerar diabetes, ao colesterol alto. Então, como todos esses são fatores de risco independente para a demência, é uma questão que precisa ser mudada. A gente precisa praticar atividade física. Pode passar o próximo. E os exercícios, então, são fator de proteção. Os exercícios melhoram a imunidade, ele tem um grande efeito anti-inflamatório no nosso organismo, eles melhoram equilíbrio, reduzem queda, aumentam a expectativa de vida, e a expectativa de vida com funcionalidade, né? Eles produzem fatores neurotróficos, então o próprio cérebro produz um fator neurotrófico que estimula a formação de neurônios. O músculo produz um fator neurotrófico também chamado irisina. Então, a gente sabe o quanto é importante fazer atividade física, aumenta a neuroplasticidade. E as recomendações da OMS são para que a gente pratique atividade física aeróbica 150 a 300 minutos semanais de atividade física moderada ou 75 a 150 minutos de atividade física intensa. Isso são recomendações
para todos nós, né? E parece que as atividades aeróbicas, elas são melhores do que as resistidas para a questão da cognição. Pode passar o próximo. Isso, neuroplasticidade é o quê? Você vê que, às vezes, a pessoa teve lá um acidente, um trauma craniano, e ela saiu, ou um AVC, saiu sem falar. E aí ela vai fazendo fono, e vai... A gente sabe hoje que o cérebro ele é muito plástico, ele consegue, às vezes, algumas outras regiões conseguem suprir aquela habilidade que tinha sido perdida. Então, o exercício físico ele melhora isso, entendeu? Pode passar. Dieta não saudável é fator de risco, né? Para obesidade, para doenças cardiovasculares, para pressão alta, diabetes, colesterol. Então, eu pus essa piadinha aqui, né? Que os palhaços do filme de terror não são nada perto do Donald McDonald's, que mata milhares de pessoas, né? Pode passar o próximo. A nutrição na prevenção da doença de Alzheimer. Então, assim, a dieta mediterrânea é a dieta que mais tem benefício na prevenção da doença de Alzheimer e outras demências. E existe um maior benefício quanto mais a gente aderir à dieta. Então, quanto mais a gente comer bem frutas, verduras, legumes, azeites, castanhas, peixes, quanto mais a gente comer com mais frequência esse tipo de alimento, mais proteção a gente vai ter, tá? Existe também uma junção dessa dieta mediterrânea com a dieta para redução de hipertensão, que é uma dieta com menos teor de sódio, com laticínios, e que também ajuda ainda mais. Essa junção hoje é chamada de dieta MIND. Então, é a junção dessas duas dietas. Então, a gente deve comer pelo menos 400 gramas de vegetais que não sejam os tubérculos, né, as raízes. Temos que comer castanhas, azeites e peixes que têm aqueles ácidos graxos poliinsaturados. Os grãos, de preferência, os integrais, feijões. O café parece que tem um papel de proteção quando consumido moderadamente, 2 xícaras ao dia. A gente tem que comer menos do que 10% em açúcar no nosso dia. Temos que consumir menos de 30% do consumo total ser composto por gorduras, e é importante que essas gorduras sejam essas de poliinsaturados, né? Um consumo de sal menor do que 5 gramas ao dia, e não existe nenhuma evidência de que polivitamínicos melhoram a memória. Então, a primeira coisa que a pessoa que tem problema de memória, ela vai à farmácia e fala: me dá uma vitamina para a cabeça que eu não estou lembrando nada. Ou dá uma ginkgo biloba. Então, nenhuma dessas substâncias mostraram efetividade. Então, eu sempre falo com meus pacientes que vitamina boa a gente compra na feira, não na farmácia. A gente tem que se alimentar bem, tá? Pode passar o próximo. A obesidade também é um fator de risco, e parece que a obesidade ela é pior assim na meia-idade. Então, quando você tem obesidade na meia-idade, você tem um risco ainda maior de ter demência, né? Os maiores benefícios que se encontraram quando você reverte a obesidade com dieta e exercício. Mas, se você precisar lançar mão de medicamento, o que seja, o importante é a gente conseguir reverter a obesidade, tá? Lembrando que baixo peso também é uma questão que a gente fica preocupado. A pessoa muito baixo peso, às vezes pode ter alguma condição clínica que a gente precisa reverter, né? Ou tem um quadro de desnutrição. Então, principalmente aquela perda de peso não intencional. Então, é importante que a gente trate, que a gente descubra o problema, trate, porque quando você renutre essa pessoa, você também protege ela de demência, tá? Muito bem, pode passar o próximo. A pressão alta também é um fator de risco importante, principalmente para doenças cerebrovasculares, que são aquelas causadas pelos derrames, pela lesão desses vasos cerebrais. Então, fizeram esse estudo que era para mostrar como que tem que ser o controle da pressão alta no idoso. Já foi falado que tem que ser 12/8 igual ao jovem, depois falaram que não, que tinha que ser 14,
né, a máxima. E aí, nesse estudo Sprint, eles mostraram que não, que tem que ser 12/8. E, inclusive, quando você tem um controle de pressão muito bom, você também previne da pessoa desenvolver demência, tá? Então, a gente só tem que tomar um certo cuidado, porque, no caso, assim, por exemplo, você pegar um idoso, muito fraquinho, se você abaixar muito a pressão dele, daí esse idoso corre risco de cair e tal, né? Mas isso aqui é para aquele idoso funcional, aquele idoso que está viajando, participando, que nem vocês estão participando da aula, tal. Então, a gente tem que ter um controle rigoroso da pressão. Outra questão, assim, que parece que tem uma correlação muito grande, é um tipo de arritmia chamada fibrilação atrial, que tem um maior risco de desenvolver demência vascular. Aqui o pessoal da Unicamp está desenvolvendo um estudo para saber se a gente fizer uma anticoagulação, se a gente afinar o sangue dessas pessoas, se a gente vai ter menos demência, tá? E pode ser que tenha um achado interessante. Pode passar o próximo. Diabetes, né, está ligado a um maior risco de demência, né, está associado também a outras questões, como doença dos rins, dos nervos, da retina, perda auditiva, doenças cardiovasculares, que também são fatores de risco para a demência. Tá? É preconizado um controle rigoroso, tá? Durante a vida adulta. Então, a gente tem que ter um ótimo controle da hipertensão na vida adulta, né? Aí, com relação ao idoso, então, você já pega um idoso mais frágil e tal, nesse idoso a gente não deve fazer um controle assim tão apertado. Então, o maior benefício é fazer esse controle apertado, bem rigoroso, na vida adulta. Tá? Pode passar. Tá. Colesterol alto. Os primeiros achados também de correlação entre demência e colesterol alto são da década de 70. Parece que a gente tem mais benefícios de proteção quando a gente dá ênfase nas medidas não medicamentosas, atividade física, alimentação e perda de peso. Os remédios para colesterol, eles têm um efeito benéfico quando empregados na pessoa jovem, no adulto jovem. Já no idoso, você já não tem tanto benefício assim de entrar com as estatinas com o intuito de diminuir demência, tá? Daí tem outras indicações, mas com o intuito de reduzir demência, o melhor benefício é quando adulto jovem. Pode passar o próximo. O tabagismo. Então, o tabagismo é fator de risco para inúmeras doenças pulmonares, câncer, doenças cardiovasculares. Ela aumenta dano cerebral, risco de demência, de declínio cognitivo. O tabagismo, quando a pessoa é adulto jovem, é onde tem o maior risco mesmo. É dose dependente, então, quanto mais a pessoa fuma, maior o risco, se bem que não existem níveis seguros de consumo de tabaco, então, é importante que a gente faça a cessação do tabagismo. Se vai ser de forma farmacológica, não farmacológica, não importa, a gente tem que incentivar a pessoa a parar de fumar, tá? Pode passar o próximo. O álcool. O álcool, ele é responsável por 3,3 milhões de mortes por ano e mais de 200 tipos de doença. Tá? Ele é extremamente tóxico para o cérebro, ele é responsável por doenças como encefalopatia de Wernicke e a demência alcoólica, né? Existe uma recomendação assim. Há pouco tempo atrás, todo mundo fala, não, tem que tomar 2 taças de vinho ao dia para proteger do coração e tal. Então, o álcool, ele protege, o vinho tinto, ele protege de infarto, mas se você consumir álcool em grandes quantidades, você aumenta o risco de arritmia, de insuficiência cardíaca e tantas outras doenças. Já no quadro de demência, o álcool, o consumo moderado de álcool leva a uma proteção, que seria coisa de 12,5 gramas de álcool por dia, uma dose de álcool de destilado por dia, é o que protege. Passou disso,
começa a ter um risco aumentado de demência. Pode passar o próximo. Baixa escolaridade. A baixa escolaridade seria um fator de risco para a demência. Tá? Hoje em dia se fala muito em reserva cognitiva. Quanto mais você estuda, você faz um banco, você estabelece novas conexões cerebrais, novas sinapses. Com isso, você parece que precisa ter uma lesão neuronal bastante grande para a pessoa começar a ter os primeiros sintomas. Então, é bastante interessante que a pessoa estude, mas tem alguns estudos já que falam que o mais importante é a leitura. A leitura pode ser até mais importante do que a educação formal, tá? Pode passar o próximo. O isolamento social é fator de risco, tá? Ele aumenta o risco de depressão e de demências. Ele pode ser um primeiro sinal que as coisas estão indo mal. Então, você tem uma pessoa que era super sociável, participava da igreja, das ações da igreja, de repente a pessoa se retrai. Ela não vai mais, não quero ir, não estou disposta. Isso já pode ser um primeiro sinal de que ela possa vir a desenvolver demência no futuro, tá? Então, as evidências, elas não são muito suficientes, mas a gente sabe que um engajamento social é fortemente recomendado, até porque melhora a qualidade de vida, diminui a incidência de depressão, né? Ele é altamente recomendado durante toda a vida. Pode passar o próximo? A depressão, ela é um grande fator de risco para a demência. Ela praticamente dobra o risco da pessoa desenvolver demência. Às vezes, ela também é um primeiro sinal da demência. Então, uma pessoa idosa que nunca teve depressão, tem o primeiro episódio de depressão quando envelhece, esse também pode ser um sinal amarelo, um sinal de alerta aí que essa pessoa vai desenvolver demência, tá? Então, assim, principalmente quando essa depressão vem com sintomas de memória. Se está associada às duas queixas, é mais provável ainda que ela vai desenvolver demência, tá? Mudanças na noradrenalina e lesões de substância branca estão relacionadas com essa manifestação da depressão e demência. Não existe muita evidência de que esse ou aquele antidepressivo vai evitar que essa demência se transforme, essa depressão se transforme em demência, mas o que a gente sabe é que é fortemente recomendado que a gente trate, porque melhora a vida da pessoa dramaticamente, e isso também vai fazer com que ela viva melhor e ela volte a ter engajamento social, que é um fator de proteção. Então, nesses casos, a gente intensifica as medidas de proteção, tá? Pode passar o próximo. Pródromo é os primeiros sinais, entendeu? É como se fosse assim, primeiras manifestações leves, que não chega a configurar o problema em si, mas é um prenúncio da doença, entendeu? Pode passar o próximo. A perda auditiva também é um fator de risco. Então, acomete 1 em cada 3 pessoas acima de 65 anos. Ela gera dificuldade de comunicação, isolamento social, solidão. Ela dobra o risco de demência. Então, é recomendado que os idosos passem por triagens com otorrinolaringologistas periodicamente, porque a gente precisa colocar a prótese nessa pessoa já no primeiro ano de desenvolvimento, que as maiores evidências são de que, colocando logo que a pessoa começa a perder a audição, a proteção é maior. Pode passar o próximo. A encefalopatia traumática crônica é um quadro que foi documentado primeiramente com os jogadores de futebol americano, né? Mas também documentados no futebol, né? No soccer. Então, a gente tem o Bellini, teve demência. Os pugilistas também têm demência, que são causados pelos traumas crônicos. Então, se a gente puder evitar esse tipo de trauma, é melhor, né? Pode passar o próximo. A má qualidade de sono também é um fator de risco para a demência, porque a gente sabe hoje que é durante o sono REM, que é aquele sono que a gente sonha,
o cérebro faz uma limpeza daquela proteína beta-amiloide que eu falei para vocês. Então, as células que não são neurônios, as células da glia, elas fazem essa limpeza. Então, é importante que a gente tenha uma boa qualidade de sono e que, principalmente, essa boa qualidade de sono venha com estilo de vida, não com medicação. Então, respeitando rotinas, horários, não se expor à luz azul à noite, não consumir uma dieta muito farta antes de dormir, nem dormir com fome. Então, tem várias coisas assim, cafeína, que também é muito estimulante. Então, tudo isso a gente tem que evitar para ter uma boa qualidade de sono, tá? Pode passar o próximo. E aí, e tratamento? A gente sabe que doença de Alzheimer não tem cura, mas ela sim tem tratamento. Pode passar o próximo. Os tratamentos com medicamentos, hoje, são totalmente disponíveis no SUS. Nós temos duas principais famílias, que são as famílias daqueles remédios que inibem a degradação de uma substância importante para a memória, que chama acetilcolina, e tem a memantina, que é uma outra família. A gente sabe, então, que de acordo com cada fase da doença, existe a indicação de cada um deles, tá? E, então, é importante que a gente saiba, essas medicações hoje, todas estão disponíveis no SUS, tá bom? Pode passar o próximo. As principais, então, são galantamina, donepezila, rivastigmina. A rivastigmina, hoje, a gente tem na apresentação de adesivo. É importante que eu diga para vocês que a dose do medicamento tem que ser aumentada aos pouquinhos, porque esses medicamentos, às vezes, dão náusea, vômito, diarreia, perda de peso, então a gente precisa aumentar aos pouquinhos. E aqui também não está a memantina, mas a memantina também a gente vai aumentando aos pouquinhos. Pode passar o próximo. E qual é o benefício da gente entrar com esse tratamento? Né? Já que não tem cura, por que eu vou dar remédio? Né? Ainda mais um remédio que causa perda de peso, diarreia, vômito, né? Então, porque a gente sabe que se a gente entra com o tratamento o mais precocemente possível, o que acontece é que a gente tem uma evolução da doença menos rápida. Então, vocês veem que aquela linha amarela são as pessoas que não foram tratadas. E as pessoas na linha azul são as pessoas que foram tratadas. Outra coisa que a gente... foi na Paraíba. Então tá. Só deixa eu concluir uma coisinha. Aqui, outra coisa importante é que, além de desacelerar a progressão da doença, ele diminui aquelas alterações comportamentais, de agressividade, de alterações de humor, de sono. Então, esses medicamentos, apesar de muito problemáticos, eles são medicamentos que vale a pena a gente tentar entrar para o paciente. Tá? Com relação a essa cirurgia, é como se fosse uma implantação de marca-passo, que ele põe esse marca-passo, né, estimulando a área da memória, que aumentaria a produção de acetilcolina e melhoraria os sintomas cognitivos. Então, esse procedimento, ele não tem comprovação científica suficiente. Ele é um procedimento muito eficaz para Parkinson, entendeu? Mas para a doença de Alzheimer não tem tanta evidência, sabe? E outra, ele não cura. Ele está estimulando a produção de uma substância, mas ele não evita que tenha a deposição daquelas placas, entendeu? Então, como não tem evidência científica, não se deve usar, não se deve fazer. Pode falar. Na verdade, assim, a gente sabe que esses medicamentos, quanto maior a dose que a gente conseguir chegar, volta no anterior. Quanto maior a dose que a gente conseguir chegar, mais benefício.
Então, assim, a gente tem uma dose que é uma dose inicial, só para a pessoa se acostumar. Aí, na próxima consulta, o médico vê, não, ele se deu bem, não perdeu peso, não teve diarreia. Tá, vamos tentar aumentar mais um pouquinho. É o médico que vai aumentando, entendeu? Até chegar numa dose boa. A família, às vezes, se a família resiste, provavelmente é porque está tendo efeito colateral. E aí que a gente precisa, então, entender exatamente o que está acontecendo. E, é claro, se está tendo efeito colateral, a gente não vai insistir, né? A gente recua, troca de medicação, né? Ótimo. Entendi. E é um perigo, porque alguns desses medicamentos têm liberação programada. Se você tira o revestimento que faz a liberação programada, o que acontece? Você libera tudo de uma vez, aí que a pessoa tem náusea, vômito. Então, é importante que, por exemplo, cápsula, não pode abrir. Então, é importante assim, que ela... É por isso que a gente tem que combater esse estigma. As pessoas têm que entender que isso é uma doença que precisa de cuidado, né? E a gente tem que ir tentando, assim, eu acho que você devia sempre assim, olha, já que sou eu que vejo quanto sua mãe come, como que é o banho e tudo, eu gostaria muito de participar da consulta com a doutora. Não. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vai falando com jeito, né? Nossa. Existe uma negação do problema. Essas relações sempre têm um conteúdo emocional grande de uma vida toda. Eu acho que é importante, assim, aos poucos ela ir vendo que ela está perdendo capacidades que antes ela tinha e que isso não é nada emocional, né? E aí a gente ir tentando levar essas informações que são vitais para o médico que está acompanhando, né? Pode falar. Você procurar apoio para você poder passar por essa situação difícil, né? Pode passar o próximo. E existem as intervenções que não são medicamentos, né? São intervenções não farmacológicas. Então, a gente tem intervenções verbais e não verbais. A gente pode fazer programas educacionais, comportamentais, orientação de realidade, terapia de reminiscência, de lembranças. Isso aqui tudo é extremamente importante. Então, são terapeutas ocupacionais que são treinados e que fazem essas técnicas. São bastante benéficas e, geralmente, trazem benefícios que os medicamentos não trazem. Eles ficam, às vezes, mais atentos, mais participativos. Então, é muito interessante esse tipo de intervenção, tá? As intervenções não verbais, com aromaterapia, que geralmente deixa a pessoa mais tranquila, terapias com luz, musicoterapia, que é extremamente eficaz, terapia por estimulação multissensorial e a atividade física também como um tratamento não medicamentoso. Pode passar o próximo. E existem outras medicações que a gente eventualmente precisa dar para tratar as questões
de comportamento, então, às vezes, a gente precisa usar antidepressivos, anticonvulsivantes, mas hoje a gente sabe que as terapêuticas não medicamentosas, elas são, às vezes, até mais eficazes do que os medicamentos em si, tá? Então, é bom que a gente faça esse adendo. Pode passar o próximo. E o cuidador nessa história toda, né? Então, como eu disse, 85% dos custos de cuidar de uma pessoa com demência são custos sociais. São pessoas que têm que parar de trabalhar, são os cuidadores, é a instituição de longa permanência. Como é que o cuidador fica nisso tudo? Pode passar o próximo. Então, assim, a gente vê que existe um estresse muito maior nos cuidadores de pessoas com demência do que nos cuidadores de pessoas que não têm demência. Vamos dizer, uma pessoa que tem um enfisema grave, usa oxigênio, ele depende muito do cuidador, mas a pessoa com demência depende muito mais. E ela gera muito mais esse estresse, essa preocupação. Nossa, ela vai se jogar da janela do apartamento. Isso tudo é muito angustiante para a família. A pessoa gritando a noite inteira, falando que estão batendo, né? Eu já tive que fazer carta para a família, dizendo, ó, ela não está sendo maltratada, ela tem uma demência, porque tudo ela acha que estão batendo nela, e você examina, a pessoa não tem um sinal de maltrato, né? Você sabe que ela não está sendo maltratada. Então, e a família fica agoniadíssima, mora num prédio, começa a gritar, estão batendo nela, vem os vizinhos batendo na porta, o que está acontecendo aí? Então, é muito, muito angustiante, né? Então, existe um estresse físico, mas existe muito mais um estresse emocional. E a gente sabe que os cuidadores de pessoa com demência, eles estão mais sujeitos a ter depressão, doenças reumatológicas, câncer, infarto. Então, a gente realmente tem que buscar ajuda. O senhor está certinho. A pessoa que cuida tem que se cuidar. Ela tem que olhar para si, ela tem que procurar fazer atividade física, ela tem que procurar ter um engajamento social que ajuda bastante. Se ela estiver tendo sintomas de depressão, procurar um tratamento, que é super importante, né? E é esse o grande papel da Abras. A Abras, ela tem um modelo de atendimento que a gente faz reuniões mensais, que a gente junta, né, reúne cuidadores para debater os vários aspectos do cuidado. Então, vem médico, vem enfermeira, nutri, fonoaudiólogo, advogado, várias pessoas que conseguem abordar os vários aspectos do cuidado e conhecendo, a gente começa a aprender a lidar melhor com a situação, do como cuidar, né? Então, é fundamental esse trabalho. Lá na minha cidade, eu já estou há 16 anos conduzindo esse trabalho da Abras, e desde o ano passado eu estou na diretoria de São Paulo. Eu acho um trabalho fundamental, importantíssimo, né? Pode passar. E a gente vê que a pessoa que cuida, se ela está mal, ela dá um cuidado de má qualidade. Então, esse trabalho aqui, ele tem vários problemas, assim, que a gente fala, problema metodológico, mas ele chama atenção para uma coisa. A pessoa que tem depressão e cuida do indivíduo com demência, ela leva mais essa pessoa com demência para o pronto-socorro. Por quê? Porque ela está se sentindo sem respaldo, porque ela está se sentindo insegura com relação ao cuidado. E aí ela leva mais esse indivíduo para o pronto-socorro, né? E o que gera mais cansaço, mais ansiedade, mais estresse para todo mundo. Então, olha o quanto é importante a gente apoiar o cuidador, né? Para que ele tenha, então, uma melhor saúde e assim ele possa cuidar melhor. Tá bom? Pode passar o próximo. Então, como conclusão, a doença de Alzheimer e as outras demências são, sim, uma questão de saúde pública. Muitos progressos estão ocorrendo no entendimento de como a doença se desenvolve. No entanto, nós não temos ainda um tratamento que mude a história natural da doença. Pode passar o próximo. Conhecer e estimular as medidas de um estilo de vida saudável previne derrame, previne infarto
e prevenir também doença de Alzheimer, tá? Os tratamentos não medicamentosos são de fundamental importância e dar apoio emocional e conhecimentos ao cuidador promove uma melhor qualidade de cuidado e uma melhor qualidade de vida para ambos, tá bom? Pode passar o próximo. E eu gosto dessa anedota que fala o seguinte: um médico sábio disse que o melhor medicamento é o amor e o cuidado. E alguém lhe perguntou: e se não funciona? E ele, então, sorriu e respondeu: aumenta a dose. Muito obrigada. Boa noite, doutora. Muito obrigado. Nós que agradecemos a senhora pela palestra. Agora a gente sempre abre para a pessoa poder fazer alguma pergunta. Até tiramos algumas no meio da palestra, né? O Júlio. Esse pode ficar para a senhora. Júlio, por gentileza, pode ir. Se quiser também passar esse. Quer passar esse para ele? Boa noite, doutor. Boa noite. Meu nome é Júlio, eu estou conselheiro municipal de saúde. Conselho Municipal de Saúde, a gente discute política pública de saúde. Então, eu gostaria de só fazer um questionamento com a senhora com relação se a busca ativa dos pacientes em estado inicial é uma coisa pertinente para o início do tratamento. Obrigado. Então, essa é uma grande preocupação desse programa STRIDE e uma grande preocupação da Abras. Eu estava até conversando com o Lucas agora há pouco, e a Abras tem feito um programa de capacitação de médicos de família e de médicos da atenção básica em geral, clínicos gerais e médicos do Programa de Saúde da Família, para diagnóstico e tratamento da doença de Alzheimer. A gente acha importantíssimo dar o diagnóstico precoce, dar acesso a essas pessoas a essas medicações que são disponíveis no SUS, porque a gente sabe que quanto mais cedo a gente diagnosticar, melhor vai ser o desenvolvimento. Porque você imagina, se esse indivíduo tem menos agitação, menos agressividade, menos distúrbio de sono, esse indivíduo continua na casa dele. Ele não precisa ir para uma instituição de longa permanência. A família só leva para a instituição a hora que ela não dá mais conta de cuidar. Então, você consegue manter esse indivíduo na sociedade um tempo muito maior, né? Então, é importantíssimo que se identifique precocemente, que comece a tratar, e a gente tem consciência de que não tem especialista suficiente para cuidar de todo esse monte de gente que vai desenvolver demência, né? Então, a gente acha de fundamental importância. O ano passado, nós fizemos 8 unidades no estado de São Paulo, mais 4 em Fortaleza, Salvador, Juiz de Fora e Brasília, e esse ano nós vamos ter mais unidades aí, tanto no estado de São Paulo como fora do estado. Boa noite, doutora. Boa noite, pessoal. Um acidente vascular cerebral, quando ele acontece, no decorrer do tempo, o paciente tende a desenvolver Alzheimer? Ele tende a desenvolver a demência vascular, entendeu? É claro que pode existir associação entre as duas demências, como eu disse. A pessoa pode ter uma demência vascular e uma demência do tipo Alzheimer, mas quando a pessoa sofreu um acidente vascular cerebral extenso, ele tem um risco elevado de desenvolver demência no futuro. E, geralmente, é demência vascular. Mas, olha, gente, é assim, a demência, seja demência vascular, seja demência do tipo Alzheimer, a demência do Parkinson e a de corpúsculo de Levy, elas são tratadas pelos mesmos remédios que a gente colocou ali. Tem alguns tipos específicos que aí não é tratado com esse tipo de medicamento que não tem benefício. Então, assim, por mais que não seja demência do tipo Alzheimer, seja uma demência vascular, esses medicamentos vão surtir um efeito. É importante que a gente inicie o tratamento. E, assim, a gente fala Abras, Associação Brasileira de Alzheimer,
mas é Alzheimer e outras demências, porque na hora que você está cuidando de uma pessoa, seja demência do tipo Alzheimer, vascular, corpúsculos de Lewy, você tem algumas diferencinhas, mas no frigir dos ovos é mais ou menos a mesma coisa. Então, o apoio que a gente tem que dar para o cuidador é o mesmo. A senhora falou Mais para cima. a progressão que aparece no cérebro, que a ressonância acaba mostrando, né? Quer dizer, para a gente ter mais certeza disso, assim, de uma forma mais imediata, sem ser só a questão dos sintomas, seria a ressonância. Na verdade, a ressonância, como eu mostrei, é que aquele gráfico eu não consegui mostrar direito. Ela vem depois, né? Que mostra a atrofia do hipocampo. Primeiro começa a deposição daquela proteína beta-amiloide. E hoje a gente até tem um exame que a gente colhe no líquido da espinha, no líquor, em que a gente pode detectar isso aí, que é até mais precoce do que a alteração na ressonância. Só que tem um pequeno porém nisso aí. Por que nós vamos dar um diagnóstico tão precoce se a gente não tem como impedir que essa doença evolua? O que eu vou aconselhar para uma pessoa que veio com esses biomarcadores que a gente chama? O que eu vou aconselhar essa pessoa que tem esses biomarcadores alterados a fazer, que eu não vou orientar a todas as pessoas fazerem? Todo mundo tem que fazer exercício, todo mundo tem que se alimentar bem, todo mundo tem que parar de fumar, todo mundo não pode beber em demasia. Então, assim, hoje em dia, a gente ainda não tem benefício em fazer um diagnóstico assim na fase pré-clínica. Por quê? Porque a gente não tem como mudar a doença. Agora, a gente, quando tem os primeiros sintomas, aí é a hora de intervir com medicamento. Então, a gente fala diagnóstico precoce quando a pessoa começa os primeiros sintomas. Mas na fase pré-clínica não tem benefício. Agora, se ela leva uma vida sedentária, não se alimenta direito, já está provocando mais rapidamente, né? Mas aí ela tem que fazer porque ela também está provocando doença do coração, ela também está provocando outros tipos de doença, né? Então, a gente sabe que ela teria que fazer isso independente de ter um risco aumentado para demência ou não, né? Por que do crescimento tão rápido? Por que do crescimento tão rápido Porque, de anos para cá? infelizmente, porque além da população estar envelhecendo, esses países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, eles têm um serviço de saúde ineficaz. E aí essas pessoas na meia-idade, aí por volta dos 40, 50 anos, elas estão inadequadamente tratadas para pressão alta, para diabetes, para colesterol. Elas não estão fazendo exercícios. E aí o que acontece? Elas estão fumando. E aí o que acontece é que isso vai levando uma lesão progressiva até que quando elas envelhecem, elas desenvolvem demência. Então, o estresse crônico, ele também é um fator de risco para depressão, mas o importante é qualidade de vida, mas é qualidade também de todo um estilo de vida saudável, né? Boa noite, eu sou Vinícius, parabenizar pela aula e pela organização também. Uma dúvida extremamente prática. Quando que o esquecimento passa a ser patológico? O esquecimento é patológico quando ele começa a atrapalhar a rotina da pessoa, entendeu? Então, assim, você esquecer o nome daquele ator que fez aquele filme, não é problema. O problema é você começar a esquecer de pagar uma conta, né? Quantos pacientes ficam sabendo, a família fica sabendo que está com problema de memória, quando vai usar a carteirinha do convênio, não passa. Por quê? Não pagou. Por que não pagou? Ele sempre pagava adiantado o convênio, porque ele esqueceu de pagar. Então, o problema do esquecimento, ele se torna preocupante quando ele afeta a vida da pessoa, entendeu? Quando ela começa a contar de novo. Epa, peraí, sabe?
Aí, eu tenho certeza, ela me contou, eu ouvi, eu respondi, a gente falou sobre o assunto, dali a pouco ela vem e fala de novo. Então, isso aí é preocupante. E também enfatizar naquela questão da depressão, ansiedade. Claro, a pessoa mais ansiosa, deprimida, ela retém menos informação. Sim. E aí vai contar o mesmo Sim. caso novamente. Sim, e esse é um que a gente fala de diagnóstico diferencial. Muitas pessoas chegam com depressão no consultório, com queixas de memória, e nem sempre é demência, né? Então, às vezes é que a gente chama de pseudodemência. Então, a gente tem que tratar primeiro os sintomas depressivos e ver o que vai sobrar de queixa cognitiva, e aí sim fazer a avaliação com os testes cognitivos que eu falei, exames de imagem, assim por diante. E o diazepam, benzodiazepínicos no geral, o que você acha sobre a relação entre demências e diazepam? O remedinho para dormir. O tarja preta, né? Então, diazepam, lorazepam, rivotril, eles são os grandes inimigos do geriatra. O geriatra se arrepia todo. E são medicamentos que são largamente utilizados, porque durante muito tempo não se tinha nenhum outro fármaco para tratamento dos distúrbios do sono, para os transtornos de ansiedade. Então, ele é largamente utilizado. Ele tem algumas aplicações ainda hoje, mas muito menos do que ele é correntemente usado. Existe uma correlação maior e provavelmente é porque ele interrompe o sono REM, ele diminui o sono REM, que é quando os astrócitos fazem a limpeza da beta-amiloide. Pode ser esse o mecanismo. Entendeu? O problema, doutora, realmente é quando o cara esquece de receber. De pagar não é muito sério, mas quando eles querem receber, aí é grave. Aí é gravíssimo. Gravíssimo, porque eu tenho um paciente que já está em demência moderada e chega certo dia de receber, ele sabe. E você tem que mostrar para ele que o dinheiro veio. E fica em pé na fila. Doutora, esses exames, eles podem afirmar que a pessoa não terá Alzheimer? Ele pode afirmar isso ou não? Então, não, né? Porque você sabe que existem, assim, até alguns estudos, tanto anatomopatológicos, então pós-morte, que eles avaliam os cérebros de pessoas que estão lá lotados de proteína beta-amiloide, a pessoa era absolutamente lúcida. Porque a demência se manifesta quando ela tem perda de habilidade. Mas, às vezes, essa pessoa tinha uma reserva funcional, uma reserva cognitiva tão grande que ela continuava funcionando bem. Então, não necessariamente você ter as alterações do parênquima cerebral, as alterações patológicas, vão necessariamente levar à demência. Entendeu? Então, é até por isso que tem que se ter um cuidado quando você faz esse tipo de exame. Você pode levar a pessoa ao desespero, né? E de uma forma desnecessária. Então, esses exames devem ser feitos apenas quando a pessoa tem sintomas. Sabe? Eu, desses sintomas que a senhora descreveu hoje, eu devo ter uns 78%, 79% deles. Eu não acredito. Com essa linguagem, eu não acredito. Com essa presença de espírito, eu acho improvável. Obrigado. Boa noite, doutora. O crescimento populacional, o Brasil vai passar já está passando por um envelhecimento da população. E o boom dele acontece entre 1930 e 1940, 2030 e 2040. A gente vê crescer muito hoje, não só aqui em Atibaia, as casas de longa permanência. Eu tenho minha mãe já com mais de 10 anos com Alzheimer. E sinto nessas casas um verdadeiro, desculpa a expressão, mas um depósito de velhos, né? Assim, as casas, elas, hoje em dia, oferecem a parte de dormitório,
alimentação, até de saúde bem, mas de convivência, de tentar estimular o idoso, de fazer atividades com o idoso, eu sinto muita precariedade ainda nesse... A minha pergunta é, a Abras, tá? Tem alguma... Pode ajudar a gente, familiares? O que a gente pode oferecer de atividades? A senhora falou em leitura, né? Pouco se lê nessa idade, já a concentração em filmes se torna cada dia mais difícil, né? Então, o que poderia ser feito para que estimulasse as pessoas portadoras do Alzheimer? A obrigação do filho é prover cuidados, entendeu? Isso tem uma obrigação formal, jurídica, de que você tem que prover cuidados para os seus pais, tá? Pode até mover uma ação de alimentos para esse pai ser cuidado por um filho. Isso existe. A questão é que, assim, não precisa ser o filho que cuida. Ele pode, então, levar para uma instituição de longa permanência. Só que se leva para uma instituição de longa permanência, você tem que ver, você tem que estar presente. Você tem que ver, olha, o cuidado está sendo adequado, ele está se alimentando bem, você está olhando, ele está emagrecendo. Você fala, opa, peraí, tem alguma coisa de errado. Entendeu? Então, você vai ver, ele, olha, apareceu com uma ferida que ele não tinha antes. Então, essas coisas denotam qualidade de cuidado. Então, o fato de você levar para uma instituição de longa permanência não significa que você não está cuidando. Você está cuidando, você está monitorando, você leva seus pais para uma consulta. Então, assim, isso é cuidar, né? Você está tendo custo financeiro com aquela instituição e tudo, então isso é cuidar. O que eu vejo ainda hoje muito em dia com relação às instituições de longa permanência são que, infelizmente, a maioria das instituições, elas são fundadas por profissionais que provêm ou do hospital ou vêm de um tipo de serviço voltado para a saúde mental. São os indivíduos que montam, né, os profissionais de saúde, enfermeiros, médicos. E, com isso, a gente tem muito erro conceitual dentro dessas instituições de longa permanência. A gente não diz que eles são propriamente maltratados, mas é o que você falou, eles são pouco estimulados. Então, fica todo mundo sentado lá na frente da televisão, está lá passando a sessão da tarde e está todo mundo assim. Isso não é estimular, não é? Então, assim, aí você vê eu vejo umas coisas que eu fico doente. É 5 horas da manhã, passa a enfermeira de quarta em quarta, ferindo pressão, vendo sinais vitais. A pessoa está morando lá, ela não está doente. Aí tira, descobre, acende a luz, descobre o senhor que estava lá dormindo, feliz e contente, para ir lá ferir sinais vitais às 5 da manhã. Eu acho isso o fim da picada, sabe? Então, eu acho que muito do que a gente tem hoje é erro conceitual, é erro de formação. Muitos desses profissionais que estão nas casas de repouso, né, que a gente chama de instituição de longa permanência, não têm esse conhecimento. A Abras não tem um material específico sobre isso. Adorei a sugestão, vou levar isso para a Abras, mas a SBGG, que é a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, tem manuais. Tem um manual que eles fizeram em 2003, que foi bem legal. Eu não sei se tem novos, mas assim, é importante que a gente faça manuais para formação e aconselhamento dessas instituições nesse sentido de melhora da qualidade de cuidado, de melhora de estimulação. A música é uma excelente forma de estímulo. E é legal porque ela integra um grupo. Né? Você pode fazer, como eu estava falando das intervenções não medicamentosas, muitas daquelas técnicas são individuais, né? Mas hoje a gente tem pet terapia, que é muito bonito, né? A gente não é largar o cachorro lá no meio da clínica, tem que vir uma pessoa para ajudar a interação do animal
com o indivíduo. Então, assim, tem várias formas de estimular, né? Mas eu acho que é muito mais por desconhecimento do que por maldade, sabe? Eu acho que é puro desconhecimento. Às vezes eu converso com os responsáveis pelas casas de repouso, a hora que eu falo, a pessoa fala, não tinha pensado nisso antes, sabe? Então, é uma visão do como aquela pessoa deve ser cuidada. Não é só dar remédio, comida, banho, né? Virar para não formar ferida, tem várias outras medidas que são fundamentais. Isso. Uhum. Eu acho isso. Isso é muito importante. Eu acho que nós poderíamos aproveitar essa expertise da Abras viu, Lucas, e fazemos realmente alguma coisa junto às ILPIs. Atibaia é uma grande concentração de ILPIs. São 27 ou 28. Né? Nós podíamos fazer, doutor, algum esquema para informar, para que elas fossem melhor informadas e que pudessem atender melhor isso. E existem vários modelos de atendimento ao idoso, né? Então, a ILPI é um modelo já voltado para aquele idoso com maior dependência, com maior nível de dependência. Existem níveis diferentes de dependência. De 1 Talvez a 3 aqui. eles se beneficiassem, por exemplo, de um centro-dia, em que a pessoa vai lá e passa o dia estimulando, enquanto o filho está trabalhando e tal, e depois volta para dormir em casa. Nós temos um centro-dia aqui, estamos indo para o segundo agora também. Então, eu acho que esses outros modelos também atendem bastante a essa população, acho de fundamental importância. Eu acho que a gente... Oi? Porque eu tenho feito visita às casas populares, é que realmente falta mesmo uma orientação, talvez, para o estímulo. Porque a gente pergunta, o que é que vocês fazem, né, para que os idosos possam distrair, vamos dizer assim, né, um pouco. E daí, mas não adianta porque eles não se interessam. Até uma vez eu coloquei, não se interessam por quê? Será que o que está sendo colocado é o ideal? Exato. Porque dependendo do que você vai fazer, realmente eles não vão se interessar. Ou você propõe uma atividade extremamente complexa, uma coisa monótona. Pode falar, André. Eu queria comentar só aqui que a Elza comentou, desse assunto das ILPIs, né? Teve um comentário a respeito disso. De fato, a dificuldade de custeio é grande. O encargo para uma ILPI pesa no orçamento familiar, de qualquer forma, né? E a experiência que a gente teve em 2 ILPIs aqui na cidade, onde eu já atuo, né? É que quando a gente traz a equipe multi, desde musicoterapia, arte-terapia, né, fisioterapia, o que acontece é as próprias famílias reclamarem do custeio. Né? Então, de fato, há uma dificuldade, há essa necessidade de criar não casas de repouso, mas casas de vivência, não é? Que seria, ou casas de boa vivência, né? Onde a musicoterapia deveria ter seu espaço, não é? Todas a arte-terapia, enfim, a massoterapia, enfim, tem todas essas questões, mas a dificuldade de custeio é grande, né? Os próprios gestores das ILPIs
determinadas situações, a gente tentou implementar uma situação, mas as famílias reclamaram porque não absorvia o custo, mesmo sendo diluído, mesmo sendo coletivo. Então, o que acontece muitas vezes é a gente indicar especificamente para um paciente ou outro, e a família, a partir desse entendimento e possibilidade, né, custear para aquele paciente uma terapia diferenciada, uma reabilitação diferenciada. Né? Nós introduzimos, na metade do ano passado, uma ginástica terapêutica chamada Lian Kun, uma ginástica chinesa com resultados extraordinários, né, Elza? Extraordinários. Realmente eles participam. Uma das pacientes com Alzheimer, quando começou a ginástica, ela não participava. Quando o professor começou a bater palmas, ela entrou e não largou mais o Lian Kun. Quer dizer, esse é um caminho também. Quer dizer, isso tudo também é muito novo para nós aqui. Uma saída para essa questão do custo, que realmente, quanto mais pessoal capacitado, maior o custo, né? Mas uma saída para isso é busca de parcerias com escolas. Então, assim, lá em Indaiatuba tem, por exemplo, a faculdade de fisioterapia. Então, às vezes, tem algumas instituições de longa permanência que fazem uma parceria com a faculdade de fisioterapia, que vai fazer alguns atendimentos nessas instituições. Eu não sei, assim, às vezes algum tipo de faculdade de terapia ocupacional e tal, que consiga, ou até cursos técnicos, né? Curso técnico de enfermagem, faça algum tipo de estágio dentro dessas instituições, é uma saída para a questão do custo, né? Oi? Voluntariado é uma outra, exatamente, é uma outra solução. A maioria das casas aqui, doutor, elas incluem, porque nós fazemos pressão para isso, elas incluem essas atividades, musicoterapia e outras tantas, dentro do custo normal da coisa. Agora, algumas cobram realmente à parte. Né? Isso aí. Mas eu acho que o importante é a gente obter da Abras essas informações para a gente poder trazer. De repente, valeria a pena até um simpósio com as ILPIs. Exato, é Obrigado. bem interessante. A gente já fez isso na Abras de Indaiatuba, um simpósio dessa forma. Eu acho que a gente pode montar alguma coisa assim. Lembrando que Atibaia não tem Abras, então, se vocês se interessarem por fundar uma Abras aqui em Atibaia, nós damos todo o apoio, tá? A associação está buscando novas unidades no estado. Se vocês se interessarem, a gente apoia integralmente. Tá bom? Só um segundinho. Quantas pessoas mais querem fazer pergunta para a gente organizar? Mais alguém? Tá bom. Então, eu vou organizar só para concluir o fórum, porque a doutora veio de longe, então vai pegar um retorno para casa, e aí a gente organiza as últimas perguntas, pode ser? Ok? Então, Júlio e... mais alguém? Mais ali? Lá? Marcelo terminou? Tranquilo? Então, doutor, o que eu gostaria de saber é se existe algum protocolo de cuidado para essas instituições de longa permanência. Protocolo de cuidado é aquilo que, para mim, abrir instituição, eu tenho que obedecer aquelas regras de protocolo que eu preciso atender. Então, eu acredito que um protocolo de atendimento, de cuidado do portador de Alzheimer seria uma ideia interessante. Eu não conheço um protocolo, não sei se você conhece, André, mas existem algumas recomendações, mas eu não conheço nenhum protocolo. Você conhece, André? Não existe especificamente uma regulamentação. Com essa normatização, seja ela legal, sanitária. Existem as profissões, né, paramédicas, né, as equipes multiprofissionais, as recomendações específicas para cada doença, não é? No âmbito individual, digamos, né?
Mas olhando como instituição, aliás, essa questão da normativa é um grande problema no Brasil, porque as instituições de longa permanência, elas são instituições sociais, na verdade, do ponto de vista normativo. Não são instituições de saúde, né? Portanto, elas são exigidas delas responsabilidade técnica de um profissional que tenha 3º grau, por exemplo, não necessariamente um profissional de saúde, né? Só que por que eu estou falando que tem um vácuo normativo? Porque a instituição acima dela, do ponto de vista normativo, já é uma normativa de clínica, ou seja, é uma normativa de um custo inviável, o custo Brasil, né? Porque exige uma quantidade de horas de farmacêutico, de médico, e é visto como instituição de saúde, né? Então, nós temos um vácuo normativo, realmente, que eu acho que o poder público, a sociedade, nós já passamos da hora de cobrar uma definição e um projeto para o que fazer com essa enormidade, né, de pacientes que vão surgir nos próximos anos com diagnóstico, né, de demência, sem que a sociedade tenha desenhado uma estrutura para receber. O ente público oferece creche, mas não oferece longa permanência. Não, agora, medidas pontuais, aqui citadas, né, o centro-dia, aqui em Atibaia, indo para o 2º, mas mesmo a instituição de longa hoje pública tem no nível social, não tem no nível intermediário, né? Nós temos escola pública, municipal, estadual, né, até a universidade. Então, assim, na longa permanência, então o idoso, né, tem sido esquecido mesmo na política de Estado brasileira como um todo, vendo assim, né? São medidas como essa, medidas municipais, localizadas, que podem vir a ser grandes exemplos e serem divulgadas para o país, né? Então, a gente vê isso como um ponto positivo, os cases, né, políticos aí, dos secretários de saúde atentarem para isso, e a sociedade como um todo, conselhos de saúde, trazerem essa questão. A gente está vendo uma postura bastante positiva aqui, o Conselho de Idoso aqui, então as coisas estão mudando, e vão mudar rapidamente, eu tenho absoluta certeza. Eu, né? também, graças a Deus. Com certeza, estamos aqui. Eu queria só, assim, primeiro, eu sou muito grato à presença da Selene, que já tinha uma aula pronta. Quando a gente foi convidado a participar, acho melhor trazer, né, o enobrecimento da cidade aí com os conhecimentos da minha querida amiga, né, geriatra de formação, cursamos juntos a faculdade, a especialização, né, e compartilhamos a mesma especialidade. Então, eu queria dizer só que existem quadros demenciais reversíveis e contar alguns cases aqui. Um deles um filho trouxe uma mãe de 90 anos que não falava mais, não fazia mais nada. Ele trouxe porque ele queria que eu tomasse conhecimento do caso, porque ele queria ter quem assinasse o atestado de óbito dela, né? Porque ele já via que estava perto da morte, enfim. E aí a gente, numa triagem, descobriu que ela tinha hipotireoidismo, começamos o tratamento e ela voltou à vida normalmente, viveu mais 10 anos até os 100 anos de idade. O único problema que eu tive foi que 2 anos depois a nora dela veio passar comigo e estava deprimida porque tinha que aguentar a sogra. Então, existem os casos de demência reversível também, que é a deficiência de vitamina B12, hipotireoidismo, né? E até mesmo quadros depressivos que às vezes podem simular Alzheimer. Se você trata com antidepressivo, eles recuperam a memória. A hidrocefalia, depressão compensada também. É verdade, tem esses casos que eu acabei não entrando, mas existem, e por isso também que é importante o diagnóstico precoce, porque assim se aborda. Então começou a ficar esquecido, não entrar em pânico, que tem uma pequena fatia de possibilidade, não pequena, média, que pode ser reversível, né? A outra coisa, nem tudo é ruim. Eu tive um casal de pacientes com demência de Alzheimer, os dois, que eles esqueciam que tinham namorado e namoravam de novo e de novo. Então,
houve uma melhora na vida conjugal. Isso é fato, os dois foram pacientes meus, então veja, nem sempre é ruim. Os dias, exatamente, novamente. como se tivesse sido o primeiro encontro novamente, encontrei a pessoa da minha vida um dia, depois de novo e assim por diante. Nossa, né? isso é um Esses espetáculo. são os cases de sucesso, nós temos que falar as coisas boas também, né, gente? Né? Não podemos ver só tragédia, Parte né? negativa. Gostaria de ouvir também comentários do gênero da Selene e também, daí a gente é obrigado a falar que tem essa questão social, mas tem uma questão jurídica também. Selene, quando interditar um paciente ou não? Nossa, isso é motivo para um simpósio todo, né? A questão da interdição, do processo de curatela, ela é importante não como uma forma de tolher a autonomia da pessoa. A curatela é uma forma de proteção. Hoje em dia, a gente sabe o tanto que muita gente é assediada, né, com vários tipos de... Desde vendedores de rua, até via televisão, até tantas ligações pedindo doação. Então, a interdição, não necessariamente você está tolhendo a liberdade da pessoa, a autonomia da pessoa. E hoje em dia, o sistema jurídico tem tido uma visão assim um pouco diferenciada, e às vezes eles não dão a curatela assim como se a pessoa fosse um totalmente incapaz. Às vezes você pode colocar a pessoa como parcialmente incapaz. Incapaz para fazer transações de grande monta, mas capaz de fazer algumas transações menores, e isso ainda preserva um pouco mais a autonomia da pessoa por algum tempo. Então, e isso é periodicamente revisto. A gente fez um simpósio a esse respeito lá em Indaiatuba, uns 2 anos atrás, foi bastante interessante, porque é essa visão que todo mundo tem, né? Não, então eu vou pegar, vou interditar meu familiar, vou pegar o dinheiro dele e vou fazer o que eu bem entender. Não. Isso tudo é devidamente documentado, especificado, tem que prestar conta do valor utilizado. Isso não é um adiantamento de herança. Isso é uma coisa que é um fornecer bem-estar com os recursos que a pessoa tem, né, cuidar daquela pessoa. É muito importante que se converse com isso, se converse sobre isso com as pessoas, e, inclusive, não só dos desejos dela com relação à parte financeira, à parte de bens, mas também com relação ao próprio cuidado. Então, assim, quando perguntam, você tem um diagnóstico de doença de Alzheimer, você fala para a pessoa? Então, assim, quando a pessoa está numa fase muito leve e que ela ainda tem algum grau de julgamento, às vezes é bastante interessante que se fale do diagnóstico para a pessoa, que por mais difícil que seja, ela precisa expressar a vontade dela, né? Precisa fazer um testamento, precisa fazer uma diretiva antecipada de vontades, né? Como que ele vai querer ser cuidado? Eu vou querer morrer em casa? Vou querer ter um acesso a um cuidado humanizado? Não, quero ir para o hospital, quero ficar na UTI, isso tudo. A pessoa tem a oportunidade de explicar o que ela deseja, né? E isso eu acho que é bastante honesto. E quando a gente pergunta para as pessoas, se você tivesse doença de Alzheimer, você gostaria de saber? Grande parte das pessoas diz que sim. E muitos familiares, quando você pergunta, se seu pai tivesse doença de Alzheimer, você diria a ele? As pessoas falam não. Mas, então, existe uma diferença. Então, se fosse com você, você queria saber. Mas aí você não vai contar, você não vai respeitar a vontade do outro, né? A autonomia desse. Então, enquanto ele ainda tem capacidade, ainda tem uma certa autonomia, ele tem que deixar isso tudo muito claro. Tem um livrinho de contos que eu gostei bastante, que chama Velhos São os Outros, de uma juíza lá do Rio de Janeiro, uma juíza da Vara de Família, chama Andréa Pachá. E ela conta vários contos de pessoas, daquelas que deixaram tudo por escrito e tiveram a sua vontade preservada, e daquelas que foram, deixa como está para ver como é que fica,
E aí tiveram os desfechos mais surpreendentes. Então, vocês que são do Conselho Municipal do Idoso devem presenciar isso com bastante frequência. Então, é muito importante que se converse, por mais que seja uma conversa dura, é muito importante que se converse e que se deixe bem documentado. Né? Doutor, por favor, doutor, vem aqui com a gente para a gente poder fazer as considerações finais, entregar um diploma, convidar o senhor que nos ajudou aqui com o fórum, segura aqui. Gostaria de fazer uma pergunta aí agora. Se porventura a gente conseguir trazer aquela capacitação para os clínicos da cidade, a gente conseguiria convidar essas 28 casas de longa permanência para participar e capacitar algum profissional dessa casa? E a pergunta se pode. Se pode. A verdade é que esse programa, ele tem uma linguagem bem voltada para médico, entendeu? No entanto, assim, não impede. Em outras edições, vários profissionais de saúde participaram e gostaram bastante, mas aí a questão da certificação, a gente vai certificar médicos. A gente tem um programa, assim, a gente tem um planejamento de fazer uma capacitação para a equipe interdisciplinar, para acolhimento desses indivíduos e famílias em unidades básicas de saúde, que nós estamos levando para o governador do estado. Esse ano a gente vai ter uma reunião com ele e a gente quer levar esse programa específico de capacitação para acolhimento dessas famílias. Né? Da mesma forma, a gente tem grupo de diabetes, de hipertensão, porque a gente sabe, por exemplo, em Dayatuba faz reunião primeira segunda-feira do mês, 7h da noite. Quantas pessoas, de fato, conseguem ir à reunião da Abras, segunda-feira, 7h da noite? Mas, como são voluntários, a gente não tem condição de parar de trabalhar para ir dar uma palestra no meio da tarde, ou lá na UBS, sabe? Não é viável. Então, o que a gente teria que fazer é realmente capacitar essas equipes, porque aí, quando o cuidador vai lá buscar uma medicação, ele já é acolhido por uma enfermeira, né? Uma assistente social já se aproxima, já vê das necessidades. Então, isso tudo é bastante importante, né? A gente tem a consciência disso, mas pode participar sem problema algum. É que, às vezes, tem algumas linguagens assim, que são bem voltadas mesmo para médico, mas não tem problema algum, tá? A gente põe água no feijão do coffee break e vem todo mundo. A gente faz um esforço, acredito que seria, né, viável, né? 28. Né, seu Augusto? Acho que seria uma boa. Vamos trabalhar para tentar trazer esse... Vai começar quando, doutora? Ainda não tem uma data. Não tem data, mas esse ano, né? Mas é esse ano. Vamos trabalhar para ter um curso aqui em Atibaia também, né? Uma outra coisa, olha como que é interessante, né? Para a gente concluir, doutor, já passo para ele. Essas discussões de políticas públicas, olha como que vai dando ideias. Então, falou que a música é um instrumento que ajuda muito, que auxilia no tratamento. E hoje eu tive uma reunião com um conselho de cultura. E eles já estão fazendo um levantamento, até a data do dia 13 desse mês, até hoje, tinha 163 profissionais, músicos profissionais e semiprofissionais na nossa cidade. E o cadastro ainda está andando. Então, aí a senhora falou de voluntários. Eles são voluntários. Né? Às vezes falta integrar todos, pessoas que têm boa vontade, que querem ajudar, e são da cidade. Então, isso é muito importante, a gente vai colhendo frutos, né, dessas ideias, e depois a gente integra todo mundo e nós vamos fazer bons projetos aí. Doutor, fica bom. Tem muita coisa que a gente vai colhendo, né, através de fóruns como esse. A senhora plantou uma sementinha aqui, senhora, com todo respeito, tá bom? A senhora é nova. Sim. Bacana. Que bacana. O senhor falou em outros. Que bacana, né? A ideia é trazer, junto com esses 40 voluntários, que serão
reembolsados, serão pagos por essas 4 horas nas secretarias diversas, a sua ex-secretaria, saúde, educação, esportes, todas elas. A ideia é trazer também os voluntários, que nós achamos que vai haver por volta de 200 inscrições. Nós vamos usar 40 e pedir aos restantes que queiram vir voluntariamente. Serão escolados também, terão um período de aprendizagem para que nós possamos fazer o primeiro equipe de coisa. Isso tudo vai ocorrer agora, depois de amanhã. Muito bom, muito obrigado. Seu Augusto, obrigado. Impressionante a coincidência, parabéns ao Conselho do Idoso, que trabalho exemplar. A gente teve uma conversa aqui nos bastidores. Então, exatamente. A gente visitou anteriormente, até no Congresso Americano de Geriatria, lá nos Estados Unidos, e passeando no intervalo do Congresso, num shopping deles, lá a gente encontrou um senhor de 80 anos numa ilha, vendendo relógios. E eu, como geriatra, né, curioso que sou, perguntei, me aproximei e falei, poxa, o que faz o senhor, né? O senhor não poderia estar descansando agora? Eu falei, pois é, esse é o problema. Eu estava em casa, aposentado, atrapalhando a minha esposa, porque não sabia nenhum afazer doméstico, e resolvi pegar meio período para deixar ela em paz e vim aqui trabalhar, conhecer pessoas, conversar. Então, olha só, você tem um componente social, voluntário dele, mas ao mesmo tempo remunerado, né? E ajudando a esposa também, financeiramente, e dando um tempo para ela arrumar a casa do jeito dela, para que ele não interferisse muito. Então, olha os equilíbrios como são, e eu acho isso uma grande solução, né? Um tempo atrás, a gente ouviu um caso de um laboratório privado em São Paulo, no bairro do Itaim, contratar idosos para trabalharem na recepção do laboratório, porque os clientes eram idosos e se sentiam muito melhor ao serem recebidos por idosos que falavam na mesma velocidade, né? Digamos que sem a gíria atual, ou seja, quer dizer, à vontade com aquela pessoa, né? Sem serem julgados, né? E assim por diante. Então, eu acho que o caminho é esse. Parabéns, senhor Augusto, um trabalho grande a fazer e vamos juntos aí nessa estrada, né? Gostaria de agradecer a Selene, minha amiga, colega, né, toda a jornada aí de especialização, por nos brindar com essa palestra. É palestra de congresso, né? Ela trouxe aqui informações realmente divulgadas aí na comunidade científica mesmo para a gente, né? E nos colocar à disposição, agradecer à casa também por nos receber, pelo projeto ligado à saúde, né? Eu acho que educação em saúde é o segredo da mudança. Nós precisamos educar. A educação é informação, é mudança, é evolução, não é? Saúde e educação andam de mão dadas, né? A gente da saúde precisa se comunicar, precisa explicar, não é? Senão a gente prescreve remédios, exames, terapias, que o paciente sai, amassa, faz uma bolinha e joga no lixo, não entende. Então, nós temos que nos comunicar. Esse é o segredo, essa é a palavra. Seria interessante compartilhar com o Executivo da Saúde esse projeto, acho que tem que levar para frente, sim, essa capacitação dos clínicos. E obrigado, Selene, parabéns. Pessoal, muito obrigado, um bom retorno aos seus lares, fiquem com Deus, uma boa noite e até a próxima. Semana que vem teremos mais 2 palestras, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.